Amém. São Padre Pio, Santa Helena Guerra, Santa Teresa de Calcutá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem esteve ontem aqui, repete hoje. Olha para quem está do seu lado, diga para ela, diga para ele: se prepara. Não, você realmente não convence. Olha para o outro com mais força, diga para ela, diga para ele: se prepara. Aponta seu dedo profético no narizão de quem está perto de você. Diga para ela, diga para ele: Deus vai te pegar hoje. Quem acredita na glória de Deus nesse lugar, aplauda Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Convido os irmãos a pegarem a Bíblia, abra no Evangelho de São João, capítulo 14, no versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 5. Meu nome é Davi Fernandes, sou membro fundador da comunidade Metanoia. Comunidade Metanoia, a palavra metanoia significa conversão, mudança da mente. Comunidade Metanoia está sediada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Temos a graça de andar esse país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho agora, esse ano, vou completar 25 anos de vida missionária. Há 13 fundamos a comunidade. Nos últimos 10 anos o Senhor tem nos soprado a pregar o Evangelho a alguns outros países, para os nossos irmãos brasileiros que por aí estão. E esse final de semana tenho a graça de estar aqui com vocês, com os irmãos que Ele me confiou, fazendo essa experiência profunda de adoração. E não só experimentar, mas sim entender o porquê que eu devo ser um adorador. Isso é uma misericórdia que pode salvar nossa alma. Entender o porquê, quem, como. É isso que começou a ser construído desde sexta-feira. Então, a cada pregação realmente nós vamos para um patamar superior, como dizia o Evandro. Nesses minutos rápidos que vamos estar juntos, eu convido você realmente a baixar a guarda e experimentar o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Voltemos lá no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de São João. Voltemos ao texto que direciona todo este evento. João 4, eu gostaria de começar no 21. Foi onde eu terminei ontem. E eu continuo do 21. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 21. Jesus respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavra da salvação. Eu retomo o contexto desse diálogo entre a samaritana e o nosso Senhor Jesus Cristo, como falávamos ontem, e contamos a história dos samaritanos, o porquê dessa divergência entre os samaritanos e os judeus. Os judeus não aceitavam os samaritanos por causa de entendê-los como uma raça mista, uma raça que se misturou, e por causa dessa mistura no reino do norte, naquele lugar também começou a cultuar outros deuses. E aí dá origem àqueles maridos em que o Senhor, um pouquinho antes, e pregávamos isso ontem, dialoga com a samaritana: cadê os teus deuses? Cadê os seus maridos? Você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Ali eles estão nesse contexto dessa conversa. E depois dele se revelar para ela, depois dele fazer as escamas dos olhos dela cair por terra, e ela entender que uma vida inteira ela procurou deuses que não eram capazes de preencher ela. Ela uma vida inteira adorou, ela buscou deuses para si, que nunca foi capaz de saciar o coração dela, e agora ela está diante daquele que podia matar a sede da alma dela. Depois dessa conversa, depois das escamas dessa mulher caírem, dos olhos dela caírem por terra, agora ela quer mais, então ela vira para o Senhor e fala: tá bom, mas como que eu vou adorar? Eu quero dessa água que eu entendi que o Senhor pode me dar, mas o que eu faço? Eu continuo adorando nos montes, onde os nossos pais adoraram, mas ou eu tenho que adorar em Jerusalém? Aonde eu tenho que adorar? Porque os judeus adoravam no templo de Jerusalém, no reino de Judá, no reino do sul. Jerusalém era a capital de Judá. Aonde, Senhor? Eu quero isso para a minha vida, mas onde eu tenho que adorar? Eu entendi agora da água que é capaz de saciar, mas qual é o próximo passo? E o Senhor olhando para aquela mulher com muito amor. Às vezes nós temos uma ótica errada e parece que está tendo um embate. Não está tendo um embate. É amor, é misericórdia. Como diz Bento XVI, é o encontro da sede. É a sede da alma daquela mulher se encontrando com a sede que Jesus tinha da alma dela. Aquela mulher tinha uma sede que ela procurava fartar-se, saciar-se em tudo e qualquer coisa que esse mundo podia oferecer, mas Jesus tinha sede de ganhar ela, a sede da alma. Então ali é o encontro da sede de Jesus com a sede dessa mulher. Jesus só está amando essa mulher. E agora o Senhor olha com muito carinho, e entramos então nesse trecho da pregação de hoje, e o Senhor olha para ela e fala assim: mulher, é chegada a hora, e chegou, que os verdadeiros adoradores que o Pai procura, não vai adorar nem aqui, nem lá. É muito mais do que isso. Chega, é como se Jesus dissesse: em mim vai se inaugurar um novo tempo. Aleluia. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, Deus é espírito, e o verdadeiro adorador adora em espírito. Cutuca quem está do seu lado, fala para ele, fala para ela: vai começar a doer. Fala para ela: mas você é forte. Ei, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em... Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus.
essa palavra começa a fazer sentido para mim e para você. É por isso que nós fomos lá no capítulo 14, 12 ou 14 que nós acabamos de ler. Os verdadeiros adoradores, o Pai não tem procurado adoração, Deus procura adoradores. Deus não precisa de adoração. A palavra está dizendo, o Pai procura adoradores e não adoração. Ele não precisa, ou seja, nada que eu e você possamos fazer, nada, nenhuma palavra mais linda que seja, você pode ter todo o dom da oratórica, da retórica, todo o conhecimento, toda a teologia, toda a filosofia, nada que sair da sua boca é capaz de acrescentar algo a Deus. Ele é Deus. Nada que você possa fazer, nada que você possa dizer, nada que você possa cantar é capaz de agregar, acrescentar algo a Deus. Ou seja, ele não procura adoração, mas ele procura verdadeiros adoradores, que não adora mais o que os olhos podem ver, que não adora mais as coisas deste mundo, mas adoradores que adoram em espírito, porque ele é espírito. E muitos de nós temos adorado o que os nossos olhos podem ver. Nós adoramos as conquistas, nós adoramos o que as nossas mãos podem tocar, nós adoramos pessoas. A nossa adoração muitas vezes tem sido uma adoração interesseira. E quando nós estamos diante da verdade, nós não o reconhecemos. E por isso que não tem se levantado verdadeiros adoradores. Nós temos a graça de sermos católicos, e eu vou entender agora isso, toda essa construção que foi feita ontem pelo Pablo, hoje pela manhã pelo nosso irmão Evandro, e vai culminar agora. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Qual que é o único momento que eu consigo verdadeiramente adorar? E agora eu vou entender o porquê que Jesus dizia, não será mais nos montes, não será mais na Samaria, não será mais nesse reino de Israel e nem no reino de Judá. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade por toda a face da terra, porque em mim se inaugurará um novo tempo, o meu espírito descerá sobre todos vós, aleluia, e sobre toda a face da terra haverá um sacrário, para que você possa adorar em espírito e em verdade, porque o pão vivo descido do céu estará diante de você, aleluia. Não é mais em Judá, não é mais em Israel, mas será sobre toda a face da terra. Eu não adoro mais o que os meus olhos podem ver. Até mesmo porque se eu adorar só o que os meus olhos podem ver, eu só vou adorar um pedaço de pão. Porque ele está velado por misericórdia sobre o véu do sacramento. Os meus olhos enxergam pão. As minhas mãos sentem o peso de pão, os meus lábios sentem gosto de pão, mas não é mais pão. Você já parou para perguntar o porquê que somente a Eucaristia recebe o nome de Santíssimo Sacramento? Já parou para pensar isso? Sim ou não? Porque dos outros sacramentos nós não falamos o Santíssimo Sacramento do batismo? Por que nós não falamos o Santíssimo Sacramento do Crisma? E sim somente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por quê? Já parou? Pergunta aí ao católico. Pergunta aí para o católico do seu lado. Por que católico? Vamos ver que ele te responde. Vou dar 2h30 para ele te responder. Alguém te respondeu? Quem quer saber, arrega o braço bem alto e diga, eu quero, Davi. Eu não te ouvi. Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Porque por mais que o óleo do crisma comunica a graça, ele continua óleo. Por mais que a água do batismo comunica a graça, continua água.
A água do batismo continua água, mas na Eucaristia, a Eucaristia não continua pão. Por graça e misericórdia, pela Santíssima Eucaristia, pelo Santíssimo Corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, acontece um milagre de amor. Então agora, a espécie do pão, como eu ouvia ontem, se transubstancia no verdadeiro e inteiro corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão deixa de ser pão, a água do batismo não deixa de ser água, por mais que comunique a graça. O óleo do crisma não deixa de ser óleo, por mais que comunique a graça. Mas agora, as partículas deixam de ser pão e se transubstancia por amor e misericórdia no santíssimo inteiro corpo do meu Senhor Jesus Cristo. Aplauda isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ou melhor, te lembrar uma coisa. Quando nós estamos diante de Jesus Eucarístico, como estaremos daqui a alguns minutos, quando nós buscamos a fila da Santa Comunhão, como nós faremos hoje no final do dia, aleluia. Diante dos meus olhos e dos teus olhos está o mesmo corpo que foi gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria, é o mesmo corpo que está diante dos meus olhos. O mesmo corpo que andou pela Palestina é o mesmo corpo que está diante dos meus olhos. O mesmo corpo que foi pregado no madeiro da cruz está diante dos meus olhos. O mesmo corpo que subiu aos céus está diante dos meus olhos. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura adorarão em espírito e em verdade. Não adora pelo que vê, adora pelo que sente. Até mesmo porque fé não é sentimento, fé é decisão. Sabe por que não tem adoradores verdadeiros ou poucos adoradores? Porque hoje a fé de muitos de nós é embasado no que sentimos. E fé não é sentimento, fé é decisão. Porque se fé foi embasado no que você sente, chega uma hora que você vai ficar pelo caminho, porque vai ter dia que você não vai sentir arrepio, vai ter dia que você não vai sentir conforto de Deus, vai ter dia que você não vai sentir nada, e nós precisamos continuar, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, como diz a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui ama de paixão acordar segunda-feira, 4 da manhã para trabalhar? Ninguém ergueu a mão. Quem aqui gosta de contar dinheiro na praia, comendo um camarão? Um bolo de dinheiro, contando dinheiro, nem que não fosse meu, mas ficar contando dinheiro. Na praia, comendo, é bom. Mas acordar 4 da manhã para trabalhar, no frio. Mas você acorda sim ou não? Ou 5, ou 6, ou 7, acorda sim ou não? E você acorda porque você gosta? Você acorda por quê então? Sabe por que você acorda? Não é porque você gosta, você acorda porque você é homem, porque você é adulto, porque você é mulher, e você não faz só o que você gosta, você faz o que precisa ser feito. Fé é isso, fé é fazer o que precisa ser feito. Porque eu não sou mais um menino, eu não sou mais um moleque, não tem adoradores se levantando, porque nós na fé só fazemos o que gostamos. Ai, esse pregador eu não gosto muito. Não é o pregador, é a palavra que ele prega. Porque a palavra é viva e eficaz. Fé não é sentimento, fé é decisão. Nós não somos movidos só pelo que sentimos. Nós somos movidos por aquilo que nós nos decidimos um dia. Quando eu olho para minha história de conversão de 26 anos atrás, 27 anos atrás. Quando eu olho para a minha fé, meu irmão, quando eu olho, aliás, para a minha conversão pela graça de Deus sobre a minha vida, e eu olho para os dias de hoje, aí eu faço uma pergunta para mim mesmo: você acha que eu não tenho vontade de encher meu nariz de cocaína de novo? Você acha que eu não tenho vontade de encher minha cara de uísque, de cerveja de novo? Você não acha que eu tenho vontade de deitar com prostitutas de novo?
Sabe por que eu não faço isso? Porque a minha fé, a minha decisão é maior do que as minhas vontades. Por aquilo e aquele que eu me decidi é maior do que o que arde na minha carne. E todo dia eu me decido pela fé. E eu decidi adorar o meu Deus com a minha vida, mesmo sem ver. É em espírito e é por meio do meu Senhor Jesus Cristo, que é a verdade sobre a minha vida. Não tem outra verdade. Por isso que eu me decidi, eu vou ser um adorador. Muitos de nós ficamos numa inconstância na fé. Alto e baixo na fé, porque você não tem uma fé de decisão. Você tem uma fé de sentimento. Enquanto está ardendo, sai de um avivamento, sai de um retiro, de um ajuntamento de oração como esse. Sai na graça, sai arrepiando. Ei, segunda-feira você está, meu irmão, você não vê a hora de encontrar um cadeirante, um cego, meter a mão na cabeça dele, levanta e anda, ora, abaçoi. Por misericórdia, Deus não deixa você encontrar. Na terça, você encontra a esposa, a sogra, encontra cunhado pedindo dinheiro emprestado. Você não empresta, mas você dá uma palavra, receba a palavra. Ouro e prata eu não tenho, mas receba a minha fé. Está na graça. Na quarta está uma bênção. Quinta, a primeira semana foi uma bênção. Já na segunda semana, meu filho, você já começa a confabular, a flertar com o pecado. Sabe por quê? Porque agora você não está mais sentindo. Sabe por quê? Porque agora aqueles efeitos que eu senti aqui não foi verdade ao meu coração, não veio como uma decisão sobre a minha vida, e eu vou perpetuar isso a cada adoração eucarística que eu fizer em qualquer igreja aberta. Eu não vou perpetuar isso a cada Santa Eucaristia que eu vou querer participar. A partir de hoje, eu não vou mais aos domingos, somente aos domingos da missa. Eu quero que isso se prolongue dentro de mim, porque eu entendi quais são os adoradores que o Pai procura. É aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, a minha carne está podre, a minha carne tem desejos, mas o Senhor disse que o meu espírito não é igual à minha carne. E eu trago minha totalidade diante da Tua presença. Eu vim Te adorar porque eu entendi pelos santos da Tua igreja que na Eucaristia eu encontro o médico e o remédio. Então cuida de mim, fortalece o que está fraco em mim. Adoração, quebrantamento, comunhão, confissão. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Ora, basura, mas. Mas nós não fazemos isso. Nós ficamos pulando de avivamento em avivamento. Nós ficamos pulando de evento e evento. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas que estão com crachá, que estão com cargos, função, sinal de comunidade pendurado no peito não significa nada. Camisa de Jesus, camisa de Nossa Senhora, crucifixo no peito não significa nada. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito. É o quanto ele se derrama e depende. É o quanto a alma dele tem sede da único que pode saciá-lo. Aleluia. Eu tenho sede da presença de Jesus. Eu não sei se você vai, se você não vai, se vai ter gente, se não vai ter. Mas tem uma proposta, tem um adore. Tem uma proposta de um plano de ação esse final de semana. Se vai ter gente, se não vai, quem vai ser o pregador, pouco me importa. Vai ter Jesus, eu tô lá. É sede. É sede, filha. É sede, meu amado irmão. E quem somos nós? Nós temos a graça de sermos católicos. Tem uma resenha de Dr. Scott Hahn, um ex-protestante, se converteu em 1983, 86, se não me engano. Um grande homem hoje da igreja, um leigo, doutor em Sagradas Escrituras, autor de grandes livros, mas infelizmente poucos chegam no Brasil. As grandes obras de Dr. Scott Hahn não foram traduzidas ainda para o português. Nós conhecemos dois grandes livros, que o primeiro se chama Todo o Caminho nos leva a Roma, e o segundo, O Banquete do Cordeiro. E Dr. Scott Hahn fala assim,
E essa fala de Dr. Scott Hahn é replicada por muitos pregadores e padres e bispos da igreja. Um homem usado. Ele diz assim: você quer saber aonde está a verdadeira igreja? Você quer saber aonde está a presença real de Jesus? Para que a sua alma o adore? Olhe para os satanistas. Uau! Como assim? Você não vê satanista entrando em terreiro de macumba para roubar oferenda nenhuma. Você não vê satanista entrando em nenhuma igreja protestante da face da terra para roubar a santa ceia deles, para fazer os seus ritos macabros. Você não vê satanista entrando em nenhuma mesquita. Você não vê satanista entrando em nenhuma outra denominação que não seja a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque somente nessa igreja tem o corpo verdadeiramente, corpo, sangue, alma e divindade. Somente nessa igreja tem o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E os satanistas entram na igreja, profanam, cometem sacrilégios, arrombam sacrários, para poder roubar o corpo de Jesus na única igreja. Sabe para quê? Para fazer os seus ritos macabros. Sabe para quê? Para poder novamente o que foi feito, aquela degradação do corpo de Cristo, maltrataram, cuspiram, eles fazem de novo os seus ritos, mas agora com a hóstia santa. Ah, se você soubesse como que é um rito, como que é uma missa negra. Ah, melhor não saber. O que eles fazem com o corpo de Cristo? Numa missa negra, eles dão esse nome para afrontar. Uns dos ritos, eles colocam uma mulher nua. E deposita a hóstia consagrada que foi furtada, roubada, sobre as costas da mulher. E eles começam em volta daquela mulher nua, com a Eucaristia nas costas dela. Eles começam a fazer tudo quanto é tipo de orgias. E eles terminam as suas orgias ejaculando nas costas da mulher, em cima da Eucaristia. É Jesus! É Jesus! E eu não consigo adorá-lo. Eu não consigo me derramar na presença dEle. Em verdade, Ele é a verdade da minha vida. E é o meu espírito que tem sede dEle. E ele disse para a mulher, eu vou inaugurar um novo tempo na face da terra. Não é mais em Judá, não é mais em lugar nenhum. Vai ser em cada tabernáculo da face da terra. Eu vou estar lá. E quem o Pai procura é os verdadeiros adoradores que entendem que o que está ali é vivo. Oh, meu filho, quem é você? Quem é você? Nós não adoramos mais como deveríamos. O demônio consegue reconhecer Jesus Eucarístico, o Santíssimo Sacramento. E nós cegos, e muitos de nós insensíveis, mortos. Não há nada tão grandioso como a Santa Missa na face da terra. Pergunta por que, Davi? Pergunta por que, Davi? Eu vou te falar de uma forma muito simples. Quando você vê os nossos irmãos espíritas se reunindo, seja em qualquer vertente espírita, eles se reúnem para cultuar aquilo que eles acreditam.
qualquer vertente espírita, de kardecista, mesa branca, mesa preta, mesa roxa, seja o que quiser, seja o que for, quando os espíritas se juntam, eles se juntam para cultuar aquilo que eles acreditam. Amém? Quando a gente vê os nossos irmãos de qualquer denominação protestante, eles se juntam nos seus templos para cultuar o Deus que eles acreditam. Para congregar, eles têm a iniciativa. Qualquer religião, vertente de seita ou religião da face da terra, os homens têm a iniciativa de se juntar para cultuar o seu Deus. Na verdadeira igreja de Cristo não, a iniciativa não foi de homens, a iniciativa foi do próprio Deus. É Ele que se deu por mim e por você, é Ele que deu o primeiro passo em nossa direção. Isso acontece em cada Santa Missa, não somos nós, mas é Ele que se dá por nós, aleluia. Não tem nada mais poderoso do que a Santa Missa na face da terra. O lugar que Deus desce do céu por nós e se faz alimento para alimentar a fraqueza de cada dia da nossa vida, como diz os santos da igreja. Os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, o adorarão em espírito e em verdade. Inclina sua cabeça por um instante. Você tem a graça de ser católico, meu filho. Você tem a graça de ser católica, minha filha. Você tem a graça de poder receber Jesus inteiro dentro de você. E tem uma mística tão linda nisso, uma misericórdia tão linda nisso, que quando nós comemos qualquer alimento, quando nós comemos um pedaço de pão, uma fruta, nós transformamos o alimento em nós, por isso que nós engordamos. Quando eu como um pedaço de lanche, de pizza, ou seja qual for o alimento, a hora que esse alimento cai dentro de mim, o meu organismo transforma aquele alimento em mim. Por isso que nós engordamos. Mas na Santa Eucaristia não. Quando nós recebemos, vem dizer os santos da nossa igreja, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e nós o comungamos. Não somos nós que transformamos Jesus em nós, mas naquele 1/4 de hora, naqueles 15 minutos, é Ele que nos transforma nele. E todos os anjos que estão ao nosso redor começam a adorar Jesus que está dentro de nós. Nós nos tornamos verdadeiros sacrários. Os anjos em volta da gente começam a adorar Jesus que está dentro de nós. Porque naquele momento é Ele que nos transforma nele. Agora eu entendi a importância de uma verdadeira ação de graças depois de receber a sagrada, a santíssima Eucaristia. Naqueles 15 minutos, os anjos estão adorando Jesus dentro de mim. E eu, como um verdadeiro adorador, é o ápice da minha adoração. É quando eu tenho o próprio Deus dentro de mim, ali eu posso me prostrar. E o segundo ápice é quando Ele está exposto naquele ostensório, e eu posso dobrar o meu corpo, mas o meu espírito se derramar nele, a fonte da minha saciedade, porque não é mais na Samaria, não é mais em Jerusalém, mas agora é diante de mim, em toda parte da face da terra. E só um verdadeiro adorador se dobra diante dele e se entrega para que ele complete em nós o que nos falta. Somente um verdadeiro adorador entende que a verdade está diante de mim, a verdade que eu procuro a cada dia, a verdade que eu procurei em coisas, em pessoas, a verdade que eu procurei no dinheiro, nas posses, na conquista e nunca fui saciado. Agora a verdade está diante de mim nesse ostensório, e que ele possa me preencher, me completar, me fazer feliz, para que eu não mendigue mais nada de ninguém da face dessa terra. Os verdadeiros adoradores entendem quem é que está diante dele. Quem é você?
Talvez buscamos em tantas coisas. Talvez o poço que nós procuramos são poços, como o próprio Senhor nos orientou, nos explicou, são poços furados. Mas Ele é a fonte da nossa saciedade. Fecha teus olhos. Eu convido você nesses rápidos minutos, vai pedindo por meio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é capaz de nos fazer verdadeiros adoradores. Peça agora por meio do Espírito Santo. Inclina sua cabeça, você mãe, você pai. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanta experiência você tem, se você é membro de comunidade, se você não é, se você toca, se você prega, pouco importa. O quanto você arde de amor, o quanto você tem sede dele. E vai pedindo agora, você, esquece quem está do seu lado, antes do Senhor entrar neste lugar, vai pedindo, Senhor, me ajuda a entender essa palavra hoje, e mais do que entender, eu quero depender. Este evento, adore, será marcado na minha alma, será a virada de chave na minha espiritualidade, será uma virada de chave na minha vida de comunhão contigo. Eu entendi por tudo que foi pregado e ainda será a dependência da minha alma, a adoração. O Senhor não precisa de adoração, o Senhor não busca adoração, o Senhor sempre buscou adoradores e verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito, ou seja, aqueles que adoram não pelo que os olhos vê, não pelo que a mão pode pegar, mas aquilo que a alma tem sede. Os verdadeiros adoradores olham em volta dessa terra e têm desprezo por essa terra. Os verdadeiros adoradores olham para esse mundo, olham para tudo que o mundo pode ver e tem desprezo. Olha para as conquistas, olha, isso vai apodrecer, vai ficar. Mas a minha alma tem sede daquilo que é meu e é eterno. Eu estou carne, eu não sou carne. Os verdadeiros adoradores. Deus não busca adoração. Deus busca verdadeiros adoradores. Que despreza esse mundo, mas tem fome e sede da presença dEle, que é Espírito. E por meio da única verdade, que é o Senhor Jesus. Os verdadeiros adoradores só adoram em Espírito e em verdade. E nós temos a graça da nossa verdadeira igreja termos o Senhor Jesus presente em cada tabernáculo, para podermos nos derramarmos na presença dEle. Põe a mão sobre o seu peito e vai pedindo assim comigo: Senhor Jesus, derrama sobre o meu coração a unção que me falta nesta manhã. Eu vos suplico, sela em mim a tua vontade, que estas palavras nunca mais eu esqueça, que estas palavras produzam verdadeiros frutos de conversão e santidade na minha vida. Que assim seja. Em nome de Jesus. Fica de pé. Deixa eu lhe dizer mais uma vez o que eu disse agora há pouco. Para de ser um menino na fé. Para de ser uma criança na fé. Devemos ser como crianças na pureza e na dependência. Amém? Mas não na imaturidade. Crianças fazem só o que gostam. Homens não. Homens fazem o que devem ser feito. Está na hora de você se levantar da sua vida de preguiça. Está na hora de você voltar para a adoração. Está na hora de você voltar para o Santo Rosário. Está na hora de você ler aqueles livros que você comprou, começou um monte e não terminou nenhum.
muita iniciativa e pouca acabativa. Não consegue rezar um terço, não consegue rezar um rosário. Está na hora de você voltar e olhar com mais amor para a tua vida de fé, para a tua vida espiritual, porque você não é criança. Só criança faz o que gosta. Eu faço o que precisa ser feito. Eu preciso combater, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso de Eucaristia, eu preciso dar valor para a minha vida espiritual. Se você sabe cuidar da tua vida financeira, se você sabe cuidar do teu corpo, se você sabe se alimentar bem, malhar, suplementar, você não sabe cuidar da tua alma, você não é menino, você não é criança. Para de fazer na fé só o que você gosta e retoma. Começa a ser o que você precisa ser, um verdadeiro adorador. Homens e mulheres espirituais. Um bando de servo que só vem quando quer. Um bando de servo que só vem quando tem evento. Um bando de servo que não tem compromisso. Um bando de servo que não quer formação. Um bando de servo que é criança, faz o que gosta. Não dá para continuar assim. É decisão. Bata no teu peito e fala: eu não sou mais criança. Bata no teu peito e fala: eu não sou menino. Está na hora de crescer. Retoma a tua vida de oração. Dentro da tua casa você precisa ser uma coluna de fogo. Dentro da tua casa você precisa ser referência. Dentro da tua casa você precisa ter atitude de fé. Está todo mundo desesperado, todo mundo está sucumbindo. Se levanta, terço na mão, Eucaristia. Pera aí, está doendo, eu vou recorrer. A enfermidade bateu na tua porta, pera aí, eu vou subir o monte. Sabe qual é o monte que a gente sobe? É o monte do sacrário. Pera aí. Bateu enfermidade, bateu o resultado de câncer, bateu o resultado do que? Pera aí. Sabe qual é a oração de um verdadeiro adorador? Sabe qual é a oração de uma verdadeira adoradora? Isso não é mérito meu, é graça de Deus. Amém? Deixa eu lhe dizer, e eu encerro aqui. Não me chame para orar por pessoas em fase terminal em hospital. Não me chama, porque você vai passar vergonha. Um verdadeiro adorador não tem oração covarde. Sabe o que é uma oração covarde? É uma oração, ela é disfarçada numa falsa confiança, numa falsa dependência. Uma oração covarde é aquela que o irmão está em estado terminal, Eduardo, deitado naquela UTI, entubado, cheio de fio para tudo quanto é canto. O médico já disse que não tem jeito, já está no tratamento paliativo, não tem o que fazer. E oração covarde, você vai lá, põe a mão porque te pediram, e aí você começa assim: Senhor, que seja feito a tua vontade. Sabe por quê? Porque se curou foi vontade de Deus, amém? Mas se morreu, foi Deus que fez a vontade. Isso é oração covarde. Eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Tu és o Deus da vida. E a última palavra não é de médicos, a última palavra não é de homens, a última palavra vem do céu. E eu te peço, pelo poder que o Senhor tem, cura esse irmão, tira do vale da morte, soergue ele, derrama uma gota do teu sangue, o mesmo sangue que eu comungo, o mesmo sangue que eu adoro, uma gota do teu sangue sobre ele. E se morrer, eu aceito, mas eu vou pedir milagre extraordinário, porque eu sei quem eu adoro, eu sei quem eu comungo. Aplauda o Senhor. Vamos receber Jesus. Todo joelho se dobra. Não posso mais conter em mim esse desejo de ti, está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim, é dele que eu tô não pregando. Me deixa em paz. É sobre ele que eu tô falando. Vem e traz pra fora